Você tem 78 anos quando o dono do imóvel te chama para conversar, meio sem jeito, e diz que o filho vai casar, que agora ele precisa da casa, que não é nada pessoal, mas você vai ter que sair. 30 anos morando ali e você tem 30 dias para ir embora. Não tem nada que você possa fazer, está no contrato, está na lei e o homem foi até educado. Mas a sua vida, do jeito que ela estava organizada, acabou naquela conversa. Agora você precisa procurar outra casa com 78 anos. Comprovar renda para um corretor. Encontrar fiador. Ou ligar para o seu filho e pedir um lugar para dormir. E o que me incomoda de verdade nessa história não é o dono, não é a lei. O que me incomoda é que você chegou até aqui porque em algum momento lá atrás, alguém te convenceu de que morar de aluguel era a decisão mais inteligente que você podia tomar. E esse alguém tinha número, tinha gráfico. E soava muito bem. Mas isso não é história rara, não é azar e não é exagero. Esse discurso existe, é convincente, tem número e gráfico para provar. E até o final desse vídeo, você vai entender exatamente o que ele esconde, por que ele falha na prática e o que fazer em vez disso. E o mais assustador de tudo é que esse discurso não é defendido por gente desinformada. É defendido por quem entende de dinheiro. E em partes, ele está certo. Então continue comigo para entender. Antes de falar o que esse discurso esconde, eu preciso falar o que ele acerta. Porque se eu não fizer isso, você vai achar que estou sendo desonesto com você. E eu não estou. Nos primeiros anos, alugar realmente faz sentido no papel. Quando você aluga, você não imobiliza capital numa entrada, não paga cartório, não assume uma dívida de 30 anos e ainda fica com dinheiro disponível para investir todo mês. No curto prazo, quem aluga começa com mais liquidez, mais flexibilidade financeira e, de fato, consegue investir mais do que quem acabou de assinar um financiamento. E isso é real, e os números confirmam. Mas esse cálculo inteiro está em cima de uma premissa que o discurso assume sobre você. E quase nunca fala em voz alta. Ele assume que você vai pegar a diferença entre o aluguel e a parcela do financiamento, todo mês, durante décadas, e investir com disciplina, sem interrupção, sem emergência e sem mudança de plano. E aí eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Você conhece alguém que fez isso? Não no papel, não na teoria, mas na prática. Durante 20 anos, sem parar uma vez sequer? Porque existe um número que mostra exatamente o que acontece com esse dinheiro na vida real da maioria das pessoas. E esse número muda completamente a conta. Mas antes de chegar nele, você precisa entender o que o aluguel faz com o seu orçamento ao longo do tempo. Porque tem uma variável nessa história que quase ninguém coloca na conta. O aluguel médio nas capitais brasileiras subiu cerca de 60% nos últimos 5 anos, segundo o índice Fipesap. O salário médio no mesmo período não subiu nem metade disso de forma real, mas esse dado sozinho ainda não é o problema maior. O problema maior tem nome, e ele é o IGPM, que é o índice que corrige o seu contrato de aluguel todo ano. A média histórica dele nos últimos 30 anos ficou em 9% ao ano. Parece pouco, mas num contrato de aluguel, isso significa que aquilo que você paga hoje vai dobrar em menos de 8 anos, só de reajuste, sem contar nenhuma mudança de imóvel. E aí a conta começa a ficar cruel, porque a parcela do financiamento na tabela saque não sobe, ela cai todo mês. Enquanto o seu aluguel reajusta, a parcela de quem financiou no mesmo ano está diminuindo. 10 anos depois, quem alugava está pagando o dobro. Quem financiou está pagando menos do que no começo e ainda tem a opção de amortizar, o que também diminui o prazo dessa dívida. Isso muda completamente o que sobra no bolso de cada um para investir ao longo do tempo. E é exatamente isso que o discurso pró-aluguel ignora quando coloca os números na tela. Ele usa o aluguel de hoje, congela esse valor e compara com a parcela de hoje. Mas o aluguel não congela, nunca congelou. Mas tudo isso ainda seria tolerável se as pessoas de fato fizessem o que esse discurso assume que elas vão fazer. E é aqui que a armadilha fecha. O discurso de alugar e investir tem uma engrenagem central, e essa engrenagem é o comportamento humano. Ele assume que você vai investir a diferença todo mês. Mas existe um dado que mostra o que realmente acontece. Apenas 3% dos brasileiros investem com regularidade. 3%. O restante ou não investe nada, ou investe de forma esporádica quando sobra alguma coisa no fim do mês, e na maioria dos meses não sobra. Isso não é julgamento. É o que os dados do Banco Central e da Anbima mostram ano após ano. E o que acontece na prática é simples. A pessoa aluga, fica com mais dinheiro disponível no começo, e esse dinheiro vai absorvendo os imprevistos da vida. Uma emergência médica, uma demissão, uma reforma no carro, uma oportunidade que pareceu boa na época. A vida não é uma planilha, e o dinheiro que estava sobrando para investir some sem deixar rastro. Enquanto isso, quem financiou não tem essa opção. A parcela vence todo mês, o banco debita, e aquilo virou uma poupança forçada que a maioria das pessoas jamais teria sozinha com dinheiro livre na conta.
O financiamento tem um defeito que todo mundo conhece, mas tem uma virtude que quase ninguém admite, que é a de transformar disciplina em obrigação contratual. Então, o problema não é o aluguel em si. O problema é que o discurso foi construído para uma pessoa que não existe na média, e você provavelmente não é essa pessoa. Mas financiar do jeito errado é tão ruim quanto alugar para sempre. A diferença está em como você entra nessa dívida. Financiar um imóvel do jeito certo não é se render a uma dívida de 30 anos e torcer para tudo dar certo. É entrar numa dívida sabendo exatamente como sair dela antes do prazo. E isso muda tudo. A tabela SAC, que é o sistema de amortização mais comum nos financiamentos imobiliários hoje, tem uma característica que a maioria das pessoas não explora. Cada real que você coloca além da parcela mensal e direciona para amortizar o prazo, não reduz a parcela, mas arranca meses inteiros lá do final do contrato. Com R$1.000 aplicados dessa forma, você elimina em média 6 parcelas. 6 meses de dívida, com um único aporte. E aí o jogo muda de figura. Porque o FGTS pode ser usado para isso também, a cada 2 anos, direto no saldo devedor. A maioria das pessoas deixa esse dinheiro parado, rendendo abaixo da inflação, sendo que ele poderia estar cortando anos do financiamento. Com comportamento consistente, um financiamento de 30 anos vira 15, vira 10, dependendo de quanto você consegue amortizar ao longo do caminho. Não precisa de salário alto, nem de herança, precisa de método e consistência. E quando você quita, algo muda que nenhum número consegue capturar direito. Porque a questão no final não é financeira. A questão é o que você quer que aconteça quando você tiver 78 anos. Porque agora você entende que o que aconteceu com ele não foi azar, não foi descuido e não foi falta de planejamento. Foi a consequência lógica de 30 anos seguindo um discurso que estava certo no papel, mas que ignorava o tempo, ignorava o comportamento humano e ignorava o que o aluguel faz com quem envelhece. Ele fez tudo o que o discurso mandava. Pagou em dia, cuidou do imóvel, foi um bom inquilino, mas o contrato nunca foi dele, e quando o dono precisou da casa, a lei deu razão ao dono. Agora imagina o outro lado. Um homem de 78 anos que acorda num domingo de manhã na casa que ele quitou anos atrás. Não tem envelope na caixa de correio, não tem telefonema constrangido, não tem prazo. Ele toma o café onde sempre tomou, do jeito que sempre tomou. E não deve satisfação a ninguém sobre onde vai dormir essa noite. Isso não aparece em nenhuma calculadora. Nenhum gráfico de alugar versus financiar consegue colocar um número nisso. Mas é isso que está em jogo quando você toma essa decisão. E é isso que o discurso nunca te conta porque não cabe em planilha. Casa própria não é patrimônio. É a única dívida que, quando você termina de pagar, te devolve algo que dinheiro nenhum compra de volta. A dignidade de envelhecer no seu lugar. Me fala nos comentários. Você tem mais de 40 anos e ainda mora de aluguel? Se inscreve para não perder nenhum conteúdo e deixe seu like. Valeu!